Segunda carta de João, capítulo único, do versículo 7 ao 13. Assim diz a palavra de Deus. Digo isso o quê? Isso que ele falou semana passada, né? Isso que a gente leu nos versículos anteriores, do 1 ao 6. Ele continua: digo isso tudo que eu disse, é porque muitos enganadores têm ido pelo mundo afora, negando que Jesus veio em corpo humano. Quem age assim é enganador e anticristo. Tenham cuidado para não perder aquilo que nos esforçamos tanto para conseguir. Sejam diligentes a fim de receber a recompensa completa. Quem se desvia desse ensino não tem ligação alguma com Deus, mas quem permanece no ensino de Cristo tem ligação com o Pai e também com o Filho. Se alguém for às suas reuniões e não ensinar a verdade de Cristo, não o convidem a entrar em suas casas, nem lhe deem nenhum tipo de apoio. Quem apoia esse tipo de pessoa torna-se cúmplice das suas obras malignas. Tenho muito mais a lhes dizer, mas não quero fazer com papel e tinta, pois espero visitá-los em breve e conversar com vocês pessoalmente. Então a nossa alegria será completa. Saudações dos filhos da sua irmã escolhida. Oremos mais uma vez. Senhor Jesus, que a Tua palavra abra o nosso entendimento para a Tua vontade, e que o Senhor tenha misericórdia de mim e me use apesar de mim, que seja o Teu Espírito, o Teu poder, porque Teu é o poder, Teu é o reino e Tua é a glória. Em nome de Jesus. Amém. Alguém que conhece o ministério de embaixadores do rei? Quem já ouviu falar? Uma pessoa. Priscila? 2 pessoas. Bernardo assentiu. 3 pessoas, amigo. Pois é. A Igreja Batista Brasileira tem um ministério, um departamento que trabalha com jovens, com meninos. E tem outro que trabalha com meninas, mensageiras do rei e os embaixadores do rei, com base no texto de 2 Coríntios 5:20, que diz: de sorte que todos nós somos embaixadores de Cristo. E com essa divisa, eles trabalham com meninos de 9 a 16 anos, com várias temáticas, com instrução na palavra do Senhor, com foco missionário, com serviço voluntário, e há um programa de desenvolvimento. Eu fui embaixador do rei dos meus 8 aos 16 anos. Depois fui líder de embaixador do rei, trabalhei liderando esse ministério, organizava eventos, acampamentos, participava de torneios estaduais. É um ministério muito relevante. Um dos lemas desse ministério é instruindo meninos para não remendarem homens do padrão deste mundo. Esse ministério do embaixador do rei, muito relevante, se Deus assim nos confirmar no tempo apropriado, quem sabe nós iniciamos aqui na igreja esse ministério. Ele é um trabalho, então, que tinha também uma máxima, que nós dizíamos todo sábado, nos reuníamos, nós repetíamos todo sábado. Tinha uma pegada um pouco mais militar, de ordem, de organização mesmo, assim, né? de autoridade. E a gente ficava em fila e fazia aquela coisa toda, assim. E aí tinha uma frase que a gente repetia, era firme, forte, propósito seguro. Firme, forte, propósito seguro. Firme, vírgula, forte, vírgula, com um propósito seguro. A gente repetia, parecia bonito, mas aquilo repetia tanto que ficou no nosso coração. Firme no quê? Forte no quê? E que propósito é esse? O hino dos embaixadores do rei, e tem um hino, e o nome do hino é Firmando Propósitos, onde a gente canta os propósitos da nossa vida para o qual Deus nos chamou. E aí essa frasezinha era arremetendo a isso, lembrando sobre isso, sobre firmar o nosso propósito. A realidade é que nós não podemos permanecer firmes e fortes na força do nosso braço ou do nosso grito. É necessário conhecer mais daquele que nos dá o propósito, Jesus, e como permanecer e nos proteger na sua verdade. A segunda carta de João tem um objetivo bem claro de alertar os seus leitores sobre os perigos espirituais que muitas vezes são sutis. E por isso nós devemos também analisar todo e qualquer ensino à luz da Bíblia, e não dos sentimentos e das emoções apenas. Olhar para a Bíblia, para que possamos permanecer na verdade. E para que possamos permanecer na verdade e estarmos realmente firmes e fortes, unidos em Jesus com o nosso propósito seguro. Ao iniciar essa carta, semana passada, do versículo 1 ao 6, eu falei sobre como podemos e devemos conhecer a verdade e andar na verdade, que é Jesus. Você que não ouviu a primeira mensagem, está disponível no Spotify, você pode ouvir.
E completando hoje, do 7 ao 13, nós veremos que precisamos permanecer na verdade e nos proteger com ela. Assim estaremos sempre unidos com Jesus. A ênfase principal da carta, como eu falei, é sobre permanecer alerta, porque o mundo está cheio de enganadores. Por isso, ao permanecer na verdade e nos proteger com a verdade, estaremos sempre unidos com Jesus. Ao permanecer na verdade e nos proteger com a verdade, que nós exploramos semana passada, estaremos sempre unidos com Jesus. O versículo 7 diz: por isso digo que muitos enganadores têm ido pelo mundo afora, negando que Jesus Cristo veio em corpo humano. Quem age assim é o enganador e anticristo. João vai explicar aqui que é importante conhecer a verdade, andar na verdade, obedecer os mandamentos de Deus, amarmos uns aos outros, cuidar uns dos outros. Ele falou rapidinho tudo isso, exortar, ensinar na Bíblia e aconselhar uns aos outros. Ele está falando isso no final do primeiro século, nos anos 90 e poucos. Já tinha muita coisa errada acontecendo. Desvios doutrinários, desvios causando confusão na igreja de Jesus. E esses enganadores, hoje normalmente, quando a gente fala em enganador, a gente pensa numa pessoa de mau caráter explícito. Alguém que é um cara que faz um plano mal elaborado, bem elaborado, maligno, para enganar pessoas. Esse cara é um enganador, ele faz um plano realmente intencional para tirar proveito das pessoas. E sim, isso é verdade. Mas a palavra enganador, ela não está somente relacionada ao caráter de alguém, que a gente usa muito hoje para dar essa característica de ele é um enganador. Não somente isso. Por definição, enganador é quem te leva a acreditar em algo que não é verdadeiro. Enganador é quem te leva a acreditar em algo que não é verdadeiro. Um teólogo alemão do século XIX, não é zoeira, mas o nome dele é Fritz, né? Sempre tem um Fritz alemão, Fritz Rineikar, sei lá como é que se pronuncia em alemão isso. Esse teólogo, ele explica que essa palavrinha aqui usada por enganador, ela se refere a uma pessoa que faz outros cometerem atos errados, não apenas terem opiniões erradas. Então, alguém que leva a ter opinião e atos errados. Então, não é só enganar a pessoa em pensamento, mas levar as pessoas a terem atitudes erradas também. Então, não é só aquele que é de mau caráter. E isso pode ser por maldade, pode ser por mau caráter mesmo da pessoa, pode ser por ignorância ou por imaturidade da pessoa. Porém, a ignorância não torna alguém inocente. A pessoa ser ignorante quanto àquilo, eu fiz, induzi ao erro, mas foi sem querer. Isso não inocenta a pessoa. Esses enganadores aqui que João está falando, eles se perderam e estavam levando outros ao erro. Saíram de dentro da própria igreja, naquele afã de querer algo mais. Legal esse Jesus, mas queremos algo mais, queremos ir além, ignorando o ensino já recebido pelos apóstolos. E por isso que a Bíblia fala várias vezes sobre perseverar no ensino dos apóstolos. Fica com aquilo que eles estão ensinando e falando. Não queira ir além, buscar algo novo, uma novidade, que tu vai ser levado ao erro. Então essas pessoas saíram de dentro da própria igreja, ou seja, o erro não está... E eles estavam aqui, negando a humanidade de Jesus. Esses enganadores aqui. Eles estavam negando que Jesus veio em carne. Não é que eles estavam necessariamente pregando e falando que Jesus não era humano. Eles não estavam subindo em pedestais e falando, Jesus não é homem. Mas eles deixavam de dizer isso. Estavam deixando de falar as coisas sobre isso. Ou seja, o erro não está apenas em dizer coisas erradas, mas em omitir e negar verdades importantes. Alguém que fala uma meia verdade para você sobre Jesus e você acredita nessa meia verdade, ele pode estar acreditando numa meia verdade não legítima, não completa, te induzir ao engano. Esses falsos mestres, eles tinham debilidades na fé deles. Eles eram fracos na fé, não conseguiam aceitar as verdades de Jesus, porque não fazia muito sentido para eles aquilo. Para eles, que eram muito influenciados pela cultura grega, eles não conseguiam imaginar que Deus, santo, poderoso, se Ele é esse ser transcendente espiritual, pudesse assumir a carne, a natureza humana carnal, material. Porque na filosofia, grande parte da filosofia grega e do pensamento comum, influenciado por esses filósofos, é de que aquilo que é material não é bom, aquilo que é carne é ruim, é só o transcendente, o espiritual que é bom.
Então como é que Jesus, que é transcendente, que é Deus, vai vir em carne e assumir a matéria se a matéria é ruim? Isso não faz sentido. E por não fazer sentido na cabeça deles, eles começaram a negar aquilo que Jesus ensinou e viveu. E os apóstolos estavam ensinando. A encarnação do Deus Filho não é apenas um evento na história. É uma verdade permanente, irmãos. Jesus não se tornou o Cristo ou o Filho lá no seu batismo, nem deixou de ser o Cristo Filho antes da sua morte. Jesus era o Cristo, vindo em carne. As duas naturezas, a humanidade, 100% homem, e a sua divindade, 100% Deus. Elas já estavam unidas por ocasião do seu nascimento, para nunca mais se separar, até hoje. Mas, para tentar dar sentido ao fato, eles distorciam o fato. Para tentar dar sentido àquilo que na cabeça deles não fazia sentido, eles distorciam o fato. Os evangelhos nos mostram que Jesus experimentou limitações humanas. Jesus, junto ao poço da Samaritana, sentiu cansaço, sentiu sede, João 4:6. Em Mateus capítulo 4, na sua tentação, ele sentiu fome. Jesus ficou triste, João 11, na morte de Lázaro. Ele teve sentimentos humanos que mostram que ele, se não fosse humano, não precisaria sentir isso. A carta de Hebreus nos fala e insiste que se Jesus não tivesse vindo em carne e compartilhado das experiências humanas, não estaria qualificado para nos ajudar nas provações que a gente tem. Seria muito estranho ele dizer assim: eu dou o Espírito, capacito vocês a viver da forma como eu vivi, se ele não foi homem como nós. João aqui cita o nome Filho de Deus como Jesus Cristo, para reforçar aos leitores que era Jesus, homem, e o Cristo, o ungido, o Messias, o escolhido de Deus. Porque Jesus não era às vezes Deus, às vezes homem. Jesus não era um homem superior e nem um Deus inferior. Ele tinha um corpo humano e era plenamente homem e plenamente Deus. Isso pode parecer um mistério na nossa cabeça. Como assim? Mas não é porque a gente não entende nas nossas limitações daquilo que Deus falou que nós vamos distorcer o fato para tentar encontrar uma narrativa que vá fazer uma coerência para a minha lógica, para o meu raciocínio. Pode ser difícil assimilar isso, mas é a verdade que a Escritura afirma e que de fato comprova. A humanidade de Jesus é muito importante, e quem não afirma isso é considerado como anticristo. Nós estamos acostumados, quando falar de anticristo, em pensar na figura política que vai se levantar para governar as nações como um líder revolucionário e vai vir trazer uma paz, e a gente acha que é somente essa referência de anticristo que a Bíblia faz, que Paulo faz em 2 Tessalonicenses. Mas o anticristo, na sua essência e definição de palavra, não necessariamente é somente essa figura que vai se levantar, mas o anticristo é todo aquele que se opõe a Cristo. Anticristo, na sua essência da palavra. E é isso que João está tratando aqui. Está falando daquele que se opõe a Cristo, ou que tenta tomar o seu lugar, ou que tenta diminuir Jesus. Porque um anticristo ou tenta tomar o lugar de Cristo, ou tenta diminuir Jesus. Então já existiam figuras de anticristo no início da história da igreja. E João está abrindo isso, desse anticristo, para todo o erro doutrinário e teológico que desvirtua a essência do evangelho da pessoa de Jesus Cristo. O anticristo aqui não é essa figura final, mas aquele que se levanta contra Cristo, como um obstáculo para que os outros creiam na verdade. É alguém que está ensinando coisas que vai ser um obstáculo para que as pessoas conheçam a verdade sobre Jesus. Mas por que eles faziam isso? Para que o cristianismo pudesse fazer mais sentido. Essa religião, isso tudo é muito legal, mas a gente tem que mudar umas coisas para fazer sentido. A gente tem que botar isso na nossa cabeça. Não tem um sentido racional ou lógico para nós, mas na insistência em querer dar sentido e explicação lógica para tudo, o que é uma tentação para nós até hoje, nós podemos distorcer as Escrituras, como esses falsos mestres estavam fazendo. Por isso, se Cristo não foi verdadeiramente humano, então não existe nenhuma base para a ética cristã, como eu falei. João diz na sua primeira carta: aquele que diz que permanece nele deve também andar como ele andou. Como seria possível se ele não foi homem? Então, entendam, creiam nessa verdade das Escrituras. Jesus é Deus encarnado como homem, que pode se compadecer de nós, ser amigo, nos redimir,
pois sua morte tem valor verdadeiro. Sangue foi derramado, sangue real, um sangue de um homem santo, de um Deus que se fez homem santo. Romanos 5 explica isso. Assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, Adão, e todos se fizeram pecadores, assim também por um só homem, Jesus, o Cristo, todos que creem podem ser feitos justos. O sacrifício dele, desse cordeiro, é aceito por Deus. Não é o meu sacrifício que é aceito por Deus para a minha salvação. Não é o sacrifício que vocês estão fazendo aqui de vir um culto nessa temperatura, está com os pés gelados aí, encolhido, talvez até com dor de cabeça aí na nuca, de frio. Não é esse sacrifício que faz com que Deus tenha, coitadinho, pode vir para o céu. É o sacrifício de Jesus. É o Cordeiro Santo que foi aceito, que venceu a morte. E é isso que a nossa gratidão está aqui. Eu quero mais desse Cordeiro, mesmo com 5 graus. Eu quero mais desse Cordeiro. Vai esquentando meus pés aí, Jesus, não o teu nome. Porque eu quero mais de Ti, eu quero mais desse Deus Santo que me dá acesso a Ele. A pretensão daqueles falsos mestres era oferecer algo novo, um cristianismo melhor, mas assim eles estavam destruindo o verdadeiro. Precisamos prestar muita atenção. Tem muito engano sutil que não afirma verdades bíblicas. Homens ignorantes à fé, homens orgulhosos por aí, sem coragem às vezes de contradizer a verdade bíblica e dizer que está falando algo novo. Mas ele começa a parar de falar sobre coisas que a Bíblia fala claramente. Ele para de falar, eles não começam mais a falar aquilo, vão falando só metade das coisas, só a parte que agrada os seus ouvintes. Por isso, eu e você precisamos conhecer e permanecer na verdade, no ensino dos apóstolos, a Bíblia. O cristianismo não se acomoda na sua cabeça. O cristianismo não é uma equação que vai fazer um sentido para você. Ah, tá, que legal. Ele não entra para encaixar, ele entra para fazer um boom na nossa cabeça. Para reorganizar tudo, te destruir coisas na nossa cabeça, concepções que a gente tem das nossas filosofias, da nossa cultura, de ensinamentos dos nossos ancestrais, de que sempre foi assim. O Evangelho vem para fazer um boom e mostrar que há uma nova vida em Jesus, há uma nova lei, há um Espírito. O Evangelho de Jesus é uma notícia que nos humilha, que nos faz pensar, que nos acolhe, nos dá segurança, paz e exalta a Deus. Aleluia. Na tentativa de dar sentido e de se sentir melhor com algumas verdades bíblicas, nós corremos o risco de inventar coisas e damos a Deus uma imagem e uma característica que a Bíblia não dá para Ele. E é por isso que a gente ouve várias pregações por aí de um Deus de amor e compaixão, e um Deus compassivo que se torna um Deus omisso e injusto por aceitar tanta coisa. A ênfase naquilo que agrada os ouvintes. E ele não vai dizer que não é, aí ele deixa de dizer as verdades completas das Escrituras. João alerta isso para a igreja no versículo 8. Até aqui a gente foi só no 7. No 8, ele alerta isso. Tenham cuidado para não perder aquilo que nos esforçamos tanto para conseguir. Sejam diligentes a fim de receber a recompensa completa. O que João se esforçou para conseguir? Preste atenção, João não está falando de salvação, de que ele se esforçou para conseguir salvação. A recompensa completa não é a salvação final. Essa é uma dádiva, um dom de Deus e não uma recompensa. Essa é um presente de Deus ao que crê na obra do Senhor Jesus, na hora que a gente crê na obra redentora. Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9 nos diz isso. Vocês são salvos pela graça. E isso não vem de vós, é dom de Deus, é uma dádiva de Deus. Não é uma recompensa pelas suas obras, para que ninguém venha a se orgulhar. Então João não está falando disso. Ele está falando do seu esforço quanto ao seu amor por aquela igreja e ao seu zeloso ensino sobre como viver, sobre quem é Jesus, como desfrutar da vida. Porque esses falsos ensinos vão comprometer o desfrute da vida cristã. Vão comprometer isso. Ele está falando sobre sermos diligentes e não relaxados com aquilo que estamos aprendendo da palavra de Deus. Se rejeitarmos e abandonarmos o valor, o amor pelas Escrituras, estaremos nos enganando e não receberemos aquilo que pensamos que vamos receber. A vida com Jesus. Aqui já, desfrute da vida com Jesus. E nós podemos também perder galardões que Deus promete para nós como recompensas. Esse sim. Mas o que é um galardão?
Sempre que eu ouvia falar galardão, eu me lembrava daquelas latão gigante assim, lá que o pessoal batia assim, tipo de sumô, né? Pão! Que era um negócio grandão, parecia uma moeda gigante dourada. Como é que se chama aquilo? Congo? Eu sempre que falava galardão, eu me lembrava daquilo, porque galardão é uma recompensa. Recompensa a gente pensa em coisa de valor. Aquilo era uma moeda gigante de ouro, parecia, e eu lembrava disso. Mas o que é um galardão? Resumidamente, não é o foco aqui. Galardão é uma recompensa especial que Deus nos dará no céu. Aqueles que se empenham, se dedicam e fazem sacrifícios para a obra do Senhor, realmente. Mateus capítulo 19, versículo 29 nos diz: e todos que tiverem deixado casas, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos, ou campos, ou bens, ou recursos, por minha causa receberão 100 vezes mais e herdarão a vida eterna. Então são recompensas que Ele nos dá na nossa dedicação e entrega por Ele, além da salvação. Mas ela não vai, nada disso vai além de Cristo, porque o melhor que Ele nos dá é Cristo Jesus. Eu creio que são bênçãos que Deus nos dará no céu, para que nós possamos desfrutar mais e melhor de Cristo Jesus, de Deus por meio de Cristo Jesus. Então é para a gente ter esse desfrute melhor ainda mais e melhor de Deus no céu. Mas um falso mestre oferece algo novo. Ele quer atrair as pessoas pela novidade. Isso é uma música antiga do grupo Vencedores por Cristo, né? Toda novidade que vem no tempo, com a força do tempo, com a notícia se vai, enfim, não vou lembrar da letra aqui, mas ele fala que a gente vive numa busca de novidade. E que a novidade, assim como ela vem e é gostosa, ela se vai, e ela já deixa de ser novidade, a gente está sempre em busca de uma novidade. E esses falsos mestres oferecem algo novo que a gente não tem, mas na verdade ele te corrompe para tirar aquilo que você tem: a segurança, a paz, a comunhão e o desfrute. E quem tem o papel de roubar a sua paz, alegria, segurança é Satanás. Ele é o ladrão, ele é o usurpador, devorador. Esses falsos mestres são agentes de Satanás, falsos pastores, não são pastores de Cristo Jesus. Precisamos ter essa convicção, sem medo disso, confiando na verdade revelada aqui, permanecendo nela, para que o empenho dos apóstolos não seja jogado fora em sua vida. No versículo 9 ele nos diz: quem se desvia desse ensino não tem ligação nenhuma com Deus. Não tem, mas quem permanece tem ligação com o Pai e com o Filho. Quem se desvia, ou quem ultrapassa, ou quem não permanece no que João ensinou, está falando daquele que vai além, daquele que pega a Bíblia e mais um pouco, ou aquele que fica aquém. Aqueles que vão além daquilo que está revelado, para novidades extra-bíblicas, novas revelações. Você está indo além daquilo que foi selado aqui por Deus nas Escrituras, no ensino apostólico. João está fazendo essa exortação como pastor que ama e cuida daquela igreja. E é isso que ele deveria fazer, essa é a responsabilidade dele. Não devemos exceder o ensino que a Bíblia já definiu. Aquele que for incapaz de ser fiel a essas sólidas e fundamentais verdades da fé cristã, mostra que não tem ligação com Deus. Mas aquele que permanece mostra que tem ligação com o Pai e com o Filho. Muitos pregadores se gabam de ver coisas novas na Bíblia, de descobrir uma novidade na Bíblia. E olha aqui, porque essa palavra que junta com essa, que tem uma letra, que tem um número, parece que ele, em 2000 anos de cristianismo, foi aquele cara que descobriu uma coisa nova que ninguém nunca descobriu. E as pessoas vão atrás e, como algo inédito, querem ver algo que nunca viram antes. Deus nos ensina na Bíblia que é saudável permanecer e não ir além. Isso não significa não estudar, não se aprofundar para ir além daquilo que a gente já conhece, mas aí não ir além da revelação bíblica. Pelo contrário, isso exige que a gente se aprofunde no conhecimento bíblico, para não ser levado por falsos ensinamentos levianos, ou mesmo pesados. Se aprofundemos no esforço, na dedicação em estudar a palavra de Deus, conhecer a verdade bíblica, para não ser enganado, buscar essa ação sobrenatural do Espírito Santo, para que ele nos amadureça no conhecimento da Escritura. E João está nos ensinando a identificar esses falsos mestres, aqueles que vão além do que os apóstolos de Cristo ensinaram a partir do ensino de Jesus. O teste aqui de João não é apenas o que a pessoa pensa. Na verdade, o teste de João aqui, ele é simples.
O que essa pessoa pensa e fala a respeito de Jesus? Começa por aqui. Quando as pessoas perguntam, aquela igreja lá é uma seita, pastor? É seita ou é uma denominação diferente? Quem é Jesus para eles? Começa por aí. Quem é Jesus? Jesus é Deus. Jesus é 100% homem. Jesus é 100% Deus. É o Cordeiro de Deus substitutivo ao pecado. Então, quem é Jesus para você? Quem é Jesus para esse mestre? Alguns acrescentam coisas a Jesus. Outros diminuem, outros negam. Diminuem colocando pessoas intermediárias, intercessores e intercessoras que nos elevam até Jesus para que depois Ele nos eleve até Deus. Ou ainda, deixam Jesus de lado. Ignoram totalmente a vida de Jesus. Outros ultrapassam criando regras, criando doutrinas e sendo legalista como as leis judaicas. Não, é Jesus, é amor, mas tu tem que fazer isso, tu tem que fazer aquilo, tu tem que fazer aquilo, e começam a criar regras adicionais à vida do cristão, indo além do que Jesus ensinou, como uma maneira de ganhar a bênção. O teste é esse: observe o lugar e o valor de Jesus na pregação, no ensino. A pregação é moralista, cheia de regras, é legalista, é afetuosa, gostosinha e engraçada somente? Ou ela aponta para o perdão, para a graça de Cristo Jesus sobre nós pecadores, para a redenção, para a esperança em Cristo? Precisamos permanecer na verdade já revelada a nós. Tem um estudioso da Bíblia, Robert Plumer, que afirma que a fé cristã está arraigada nos eventos históricos da encarnação de Cristo, da expiação de Cristo Jesus, da revelação e da redenção, consumado tudo isso em Cristo Jesus. O nascimento de Cristo, a vida dele, a morte e a ressurreição, essa obra histórica que Jesus realizou. Ali está arraigada a nossa fé. Avançar além de Cristo não é progresso, é apostasia. Por isso, meus amigos, progredir na vida cristã é permanecer na palavra e se aprofundar na palavra. Não é abandonar a verdade, não é ficar aquém dela, nem ir além dela. Permanecer firme e forte, com um propósito seguro. Hebreus capítulo 2, versículo 1 nos diz: é preciso que prestemos maior atenção ao que temos ouvido, para que jamais nos desviemos. E o versículo 10 aqui de João, o versículo 11 nos diz: se alguém for a reuniões e não ensinar a verdade de Cristo, não convide a entrar em sua casa, nem dê nenhum tipo de apoio. Quem apoia esse tipo de pessoa torna-se cúmplice nas suas obras malignas. Será que João estava incentivando aqui a gente a ser rude com as pessoas e não abrir mais a nossa casa? Obviamente que não. Não com todos. No primeiro século, os hotéis e pensões eram praticamente desconhecidos pelas pessoas. Ser dono de uma estalagem ou de um abrigo era uma profissão desonrosa, de caráter infame. Isso ficava muito misturado com casas de vida fácil, digamos assim. As pensões eram sujas, infestadas, o que fazia com que os cristãos recebessem as pessoas na sua casa em viagens. Porque eu não vou deixar um irmão meu que está vindo de outro lugar ficar num lugar como esse, de baixo calão, de sujo, perigoso. Um irmão meu vai ficar na minha casa. Eu não vou deixar a pessoa em qualquer lugar por aí. Vem para cá. A hospitalidade é uma prática constantemente ensinada na Bíblia. Romanos capítulo 12, versículo 3 diz: pratiquem a hospitalidade. Hebreus 13, 2: não se esqueçam da hospitalidade. Foi praticando-a que, sem saber, alguns acolheram anjos. 1 Timóteo 3, 2, 1 Timóteo 5, 3, 1 Pedro 4, 8. Há um incentivo bíblico, uma instrução clara para que nós sejamos hospitaleiros. Abramos a nossa casa, a nossa vida para receber as pessoas. Cuidemos uns dos outros. E há muito mais que a gente poderia se aprofundar sobre como ser hospitaleiro. Não é só sobre receber em casa, necessariamente. Mas embora a hospitalidade fosse uma prática do amor cristão, os crentes não deveriam receber esses falsos mestres em casa, nem na igreja. Receber alguém na sua mesa é um convite à comunhão. Chamar alguém para a mesa é um convite a uma intimidade. Quando uma pessoa recebia alguém em sua casa para um jantar, ainda mais um mestre, era mais do que dar uma comida, uma refeição. Era um convite para desenvolver uma conversa. Ainda mais um mestre, desenvolva qual que é o seu ensinamento, compartilhe.
Lembra lá em Lucas 7, a gente falou no início do ano, quando Jesus é convidado pelo fariseu Simão para jantar na casa dele. Simão não chamou Jesus para comer lá somente. Ele queria ouvir os ensinamentos de Jesus na sua casa. E o povo ficava ali ao redor ouvindo. E é esse mesmo aspecto cultural que João se refere. Não abra sua casa para o ensino desses falsos mestres. A hospitalidade bíblica se refere a ajudar e cuidar de qualquer pessoa. Mas o que o falso mestre quer não é comida, não é um teto, não é amizade. Ele quer espalhar os seus ensinamentos. Ele quer súditos, ele quer pessoas que confirmem aquilo que ele está acreditando, seja por boas ou por más intenções. Eles são enganosos, contra o que Cristo ensina. O texto de João aqui tem uma força imperativa, presente. É como se João dissesse assim: parem agora de receber esse tipo de gente na casa de vocês. É duro. É uma palavra dura que vem do amor e do cuidado de um pastor pelas suas ovelhas. Tanto que ele ama essa igreja que ele está sendo duro, porque vidas estão em jogo. E quanto a nós? Nós estamos tão acostumados com o pluralismo, com a tolerância que nos é ensinado a ser tolerante com tudo e com todos. Porém, nós temos sido intolerantes com aquilo que precisa de tolerância. Paciência e atitude e amor. E por outro lado, nós temos sido tolerantes demais com o que não deve ser tolerado. Temos tolerado boas intenções que matam e que ferem. Quando o que está em perigo é o cerne da verdade, a vida verdadeira, não podemos tolerar, não podemos hospedar. Observe que eu não estou falando de qualquer pessoa. Assim como João, eu não me refiro a pessoas que não conhecem, que duvidam da fé. Eu me refiro a pessoas que propagam ensinos distorcidos das Escrituras, como se fossem verdades divinas, que falam em nome de Deus, mas não da parte de Deus. Tem muita gente falando em nome de Deus, mas não da parte de Deus. Infelizmente, há muitas igrejas que se dizem cristãs, pregando falso evangelho, querem ir além, querem somar a Jesus, trazer novidades, coisas novas. Outras querem diminuir Jesus, tentando levantar a moral do homem, massageando o ego. Mas de que maneira eu e você somos tolerantes e hospitaleiros com gente assim? Porque hoje dificilmente alguém vai bater na sua casa querendo entrar lá e querendo abrir um livro, uma Bíblia e ensinar. Tem ainda os que fazem, mas está falando de gente da própria igreja. Talvez nós não abrimos mais nossa casa para esses falsos mestres entrarem presencialmente, mas eles podem estar dentro da nossa casa, na sua sala, na sua televisão, no seu smartphone, no seu notebook, no seu fone de ouvido. Você procura informações por um assunto, uma palavra de Deus para você, mas não filtra quem está falando. Quem é essa pessoa? Porque é sutil. Ele está falando toda a verdade, é isso que eu preciso ouvir. Quem é essa pessoa? Porque são nessas sutilezas malignas que a nossa fé começa a ser minada. A gente tem que cuidar muito disso. Não é só o que a pessoa fala, é o que ela deixou de falar que também é importante. Cuidado, e com todo amor eu digo a vocês, tenham muito cuidado com o que vocês têm ouvido por aí. Parem de ficar assistindo tudo que é pregador, de tudo que é igreja. Eu não estou dizendo que a gente tem que ouvir só a Batista da Rocha, só Batista. Não é isso. Mas façam um filtro. Quem é essa pessoa que está falando isso aqui? Porque você vai rodando um Reels no celular, aparece alguém ali, aparece uma mensagem gostosa, aparece uma coisa interessante, aparece uma coisa curiosa que você nunca viu, e você nem sabe quem é que está falando, com base no que ele está falando. A internet é uma bênção sim, mas pode ser uma maldição. Não abra sua casa para qualquer um. A dificuldade é que às vezes a gente não percebe as bobagens que a gente está ouvindo, porque a gente não se aprofunda no conhecimento. É bonitinho, é agradável, mas não é a verdade completa. E tem muita gente pregando meias verdades, que constroem uma meia fé, uma fé frágil. Nós queremos respostas rápidas, respostas satisfatórias. Queremos aprender tudo a partir desses vídeos rápidos, de um podcast. Mas nós não queremos pesquisar na Bíblia, conversar com os irmãos, conversar com outras autoridades, ler livros, estudar mais, se aperfeiçoar, buscando sobre o assunto. Eu achei aqui, agora eu aprendi tudo sobre isso aqui. Tudo sobre esse assunto tu aprendeu em 20 minutos, em 1, 2 horas.
Lembre-se de Hebreus 2:1. É necessário que prestemos maior atenção ao que temos ouvido, para que jamais nos desviemos. Os detalhes fazem toda a diferença. Tem um livro que se chama Ideias Têm Consequências. E no final, versículo 12 e 13, João diz ainda: tenho muito mais a lhes dizer, mas não quero fazê-lo com papel e tinta, pois espero visitá-los em breve e conversar com vocês pessoalmente. Então, nossa alegria será completa. Saudações dos filhos da sua irmã escolhida. A carta de João é objetiva, é breve. João anseia se preparar para estar com eles presencialmente. Por mais que eu vou estar com vocês logo, mas já estou mandando uma carta na frente, para que vocês se preparem. E já parem agora de abrir o ouvido desse jeito. E vocês possam buscar mais esse amor e permanecer na verdade que eu já ensinei para vocês. Em breve vou estar aí e a gente conversa mais. João sabe que é importante estar junto, corpo a corpo. Ele expressa esse anseio pela comunhão, porque não basta instruir os crentes. Para o apóstolo, ele tem que estar com eles. Não é uma questão de eu escrever aqui a doutrina e mandar para vocês, e agora vocês já têm o conhecimento, se virem. Eu quero andar com vocês, eu quero ajudar você, eu quero estar do teu lado, eu quero acompanhar, eu quero te levantar. O cristianismo não é apenas conhecimento, mas é relacionamento. Não é sobre compartilhar conhecimento, mas compartilhar vida. Abrir o coração. Concluindo, há muitos homens falando em nome de Deus por aí, repito, mas há menos daqueles que falam da parte de Deus. Muito cuidado em ouvir de tudo um pouco e de tudo que a gente por aí. Há falsos mestres cheios de meia-verdades e palavras agradáveis, mas que te distanciam da verdade. João falou em poucas palavras, 13 versículos para nós, né? Não tinha versículo quando ele escreveu, ele não escreveu fazendo essa separação, mas ele falou sobre conhecer a verdade, amar a verdade, para permanecer nela e nos protegermos na verdade, que é Cristo Jesus. Somente pela graça de Deus e no poder do Espírito Santo podemos andar como Ele andou e nos manter unidos a Ele e usufruir plenamente do que Ele nos oferece, que é Ele mesmo. Jesus é amigo, é presente, é cuidadoso com as suas ovelhas. Permaneça nele, na verdade de Jesus. Ele te faz firme, Ele te faz forte, Ele te dá um propósito seguro.